E agora a gente vai abordar então um assunto muito interessante, que é como se preparar financeiramente para situações de emergência. E para me ajudar a falar um pouco sobre esse assunto, a gente vai falar agora com a Larissa Brioso, que é educadora financeira e está ao vivo com a gente. Larissa, boa tarde, obrigada pela sua participação. Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade, de poder falar sobre esse assunto que é tão importante, como se prevenir contra imprevistos financeiros. Agora, para a gente começar, eu estava lendo aqui alguns textos sobre isso, e diz que não precisamos ser expert em educação financeira e nem ganhar muito dinheiro para economizar. Como fazer isso, então? Larissa, explica para a gente. Então, formar uma reserva de emergência e, na verdade, o ato de economizar dinheiro, poupar dinheiro para determinados objetivos financeiros, parte mesmo de determinados hábitos de consumo, Quando você consome de maneira mais inteligente, tem um bom planejamento financeiro e realmente se prepara pensando em formar, em conquistar determinados objetivos financeiros, como, por exemplo, formar uma reserva financeira, você consegue sim, mesmo ganhando pouco dinheiro, aos pouquinhos você consegue aí conquistar esse objetivo. Larissa, eu preciso guardar, por exemplo, para quem ganha pouco, o que guardar? Como que a pessoa ela pode fazer esse planejamento, então, para saber o que ela pode guardar, A gente vive numa situação de pandemia, de recessão econômica, às vezes não dá, o dinheiro não dá, Para quem está conseguindo aí pagar todas as contas, está no azul, como que estabelece essa prioridade do quanto e como guardar? Então, a primeira dica de educação financeira que eu posso dar realmente para quem quer controlar melhor as finanças pessoais consiste nada mais, nada menos do que se conhecer financeiramente. Então, o primeiro passo seria faça um diagnóstico financeiro, entenda quanto que você ganha, a sua renda líquida mensal, que é aquela renda já toda descontada de qualquer descontos, qualquer impostos que possa haver sobre a sua renda. Então, entenda quanto que você ganha, conheça as suas principais necessidades financeiras, aquelas necessidades básicas do dia a dia, desejos pessoais e defina seus objetivos financeiros, porque a partir do momento que você realmente entende onde você está, você vai conseguir definir estratégias que vão te ajudar a chegar onde você deseja. E é justamente nessa dica que você deu, estabelecer metas, Como que eu posso estabelecer metas, O que significa essas metas? Comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, isso entra dentro desse plano de metas, por exemplo? Sim, são objetivos financeiros, Então, assim, uma meta, ela precisa, além de tudo, ela precisa ser específica e ela precisa ser mensurável. Então, quando você for definir uma meta, uma meta nada mais é do que você tem um objetivo financeiro, que é aquilo que você pretende alcançar em um determinado período de tempo, seja no curto, médio ou longo prazo. A gente considera o curto prazo em até 2 anos, médio prazo de 2 a 5 anos e longo prazo mais de 5 anos. Então, você tem um objetivo maior, que pode ser, por exemplo, eu tenho o objetivo de montar uma reserva financeira, mas aí você pode pegar esse objetivo e transformá-lo em pequenas metas, como, por exemplo, eu preciso poupar uma quantidade X de dinheiro todos os meses. Então, você tem os objetivos e você tem as suas metas. Só que um objetivo, como eu falei, ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável. Então, não basta dizer, eu quero montar uma reserva de emergência. Porque quando eu estiver passando por uma necessidade financeira, eu quero ter aonde recorrer. Eu não quero precisar pedir um empréstimo, por exemplo, para suprir essa minha necessidade financeira. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa de lado, assim, muitas pessoas realmente costumam ser muito superficiais quanto a isso, eu só quero um carro, ou então, eu só quero minha reserva de emergência, eu quero uma casa. Mas não, seja mais específico, fale, eu quero uma reserva, eu tenho como objetivo, formar minha reserva de emergência, por exemplo, em até 3 anos. Então, com base na sua realidade financeira, você vai entender quanto que você gasta por mês e quanto você pode poupar por mês. Então, eu vou conseguir conquistar minha reserva financeira em até 3 anos, poupando uma quantidade X de dinheiro todos os meses. Uma reserva financeira ela deve ser capaz de suprir, no mínimo, 6 vezes os seus gastos mensais. Então, por exemplo, se você aí gasta por exemplo, R$2.000 por mês, você precisa ter pelo menos R$2.000 no seu fundo de emergência. Então, se é 3.000, então você vai precisar no mínimo de R$18.000.
Então, com base na sua realidade, por isso que eu falei, né? Entenda a sua realidade financeira. Então, se você gasta, por exemplo, R$2.000 e você ganha, por exemplo, R$2.500, você viu aí que você consegue, né, poupar R$500 todos os meses. É diferente de quem ganha, por exemplo, 3.000, ou então de uma pessoa que nunca foi, né, acostumada a poupar dinheiro, que acaba sempre estando no limite realmente da sua renda. Então, ela vive lá no limite, então, no primeiro momento, ela vai ter muita dificuldade de poupar dinheiro. Mas assim, eu não consigo, por exemplo, o recomendado é poupar 20% da renda líquida mensal todos os meses, mas eu não consigo poupar 20% porque realmente eu nunca tive esse hábito, então 20% é muito. Então, o que é que eu posso fazer? Vou poupar 15%, 10%, 5%. E para quem ganha realmente pouco, que não teve esse hábito, ainda está realmente começando agora a controlar as finanças, começa com 1%. Porque, assim, às vezes a gente pensa, 1% é pouco. Mas, tipo, pensa mais no longo prazo, pensa no hábito, pensa em aumentar, ver, se eu acho que 1% é pouco, o que é que eu posso fazer para aumentar a minha renda e conseguir poupar mais dinheiro? Agora, eu citei aqui alguns objetivos, né? De comprar carro, de comprar uma casa, de fazer a viagem, mas a gente pode falar também, mais especificamente, dessas reservas para situações de emergência. E 2020 mostrou, né, o quanto a gente precisa disso, né? 2020 foi um ano de emergências. Você concorda com isso, que 2020 mostrou para a gente que as pessoas precisam ter uma reserva, seja para pagar, custear, né, as questões de saúde ou outras coisas tão emergentes quanto? Sim, com certeza. Realmente, o ano de 2020 foi bastante atípico e ele realmente mostrou, né, para aquelas pessoas que realmente acabaram ficando desempregadas, para aquelas pessoas que acabaram tendo que arcar com custos com doença, né, com gastos com medicamentos e com gastos com saúde, né, e não estavam preparadas para isso, elas realmente sentiram na pele essa falta, né, de poder, aquela falta de um fundo de emergência para suprir esses momentos de necessidade financeira, porque assim, geralmente a gente se prepara o quê? Eu faço meu planejamento mensal com base naquelas despesas mais comuns do meu dia a dia, ou então o que eu quero, o que eu pretendo gastar, né, aqueles meus desejos pessoais, nesse mês eu estou precisando de uma roupa nova, então eu incluo lá roupa, calçado, no meu planejamento do mês, né? Mas quando a gente vive assim um momento mais atípico, como desemprego, problema de saúde, até mesmo problemas de manutenção em casa, a gente sente essa falta, sente essa necessidade. E 2020 ele realmente mostrou isso, né? Com milhões de brasileiros aí desempregados e também empresas também fechando. Então ele realmente veio para mostrar a importância realmente do cuidado com as finanças pessoais. Agora, muita gente recebeu agora em dezembro, né, algumas gratificações, o próximo 13º, e teve até uma pesquisa da CNDL que mostrou que 30% das pessoas entrevistadas tinham a intenção de guardar o 13º. Esse dinheiro extra que entrou agora, né, começo de janeiro, final de janeiro, a orientação é de que se você não tem alguma dívida ou não tem algo emergencial para pagar, que esse dinheiro seja guardado justamente porque a gente não sabe ainda o que virá, né, para 2021? Sim, com certeza. Então, esse dinheiro, toda renda extra, né, que você possa vir a ter, então é recomendado que você utilize para aumentar a sua reserva de emergência. Porque, assim, imprevistos podem acontecer a todo momento e se você já está, né, recebendo esse dinheirinho extra, por que não aproveitar a oportunidade para guardar e aumentar, né, essa sua reserva para que você consiga realizar o seu objetivo em um espaço menor de tempo. Mas assim, como você bem falou, né? Se você não possui dívida, se você, por exemplo, no começo de ano, geralmente as pessoas têm mais gastos, pessoas, né, famílias que possuem filhos, têm que arcar com determinados gastos, com educação, por exemplo. Então, realmente, se você não tem dívida, se você não tem se você não se planejou, né, para arcar com essas contas de início de ano, você pode e deve utilizar esse dinheiro, o dinheiro do 13º, por exemplo, para conquistar o seu fundo de emergência antes do tempo previsto, né, estipulado por você mesmo. Agora, economizar parece até que é o oposto de investir, né? Mas como que eu posso, por exemplo, economizar investindo? Quais são os caminhos para isso? Para que esse dinheiro que eu vou deixar lá, de uma certa forma, parado, não fique parado, né? Que ele renda algo extra para mim enquanto ele estiver lá guardado.
Então, a gente sempre fala muito, eu gosto muito de falar desses conceitos, né, de poupar, de economizar e de investir juntos, porque tudo faz parte de um processo. Então, como que eu vou investir dinheiro sem antes gastar menos do que eu ganho, sem antes poupar dinheiro, fazer escolhas de consumo mais inteligentes que me permitam aumentar os meus aportes mensais, né, meus aportes de investimentos? Então, assim, as pessoas, eu acho que é até um erro que muitas pessoas cometem também, além de esquecerem de controlar as finanças pessoais, também algumas pessoas acabam recorrendo à educação financeira mais voltada só aos investimentos, né? Só que como que você vai aprender só sobre investimentos se você não sabe antes lidar com o seu dinheiro, né? E muitas pessoas também falam assim, mas eu ganho pouco, como que eu vou formar minha reserva de emergência se eu ganho pouco? Tá, mas se você, por exemplo, não lida, se você não sabe lidar com o pouco que você ganha, como que você vai lidar com o seu dinheiro quando você ganhar muito? Né? Porque há casos em que pessoas ganham muito dinheiro, mas também gastam tudo que ganham. Então, esse é um problema. Quando a gente fala assim, você precisa primeiro poupar dinheiro, aprenda primeiro como controlar as suas finanças pessoais, estipule uma meta de poupança mensal e depois invista o seu dinheiro. Quando a gente fala de se prevenir contra imprevistos financeiros e montar reserva financeira, o recomendado é que você aplique esse dinheiro, realmente aplique esse dinheiro, né? Não deixe o seu dinheiro parado, porque ele está perdendo aí para a inflação, entre outros fatores. Então, aplique esse dinheiro em investimentos com alta liquidez e seguros. Então, busque sempre essas duas principais características no investimento quando você estiver, né, investindo com o objetivo de formar sua reserva financeira. Por quê? Porque o investimento ele tem que ser líquido, porque quando você passar por um imprevisto financeiro, você vai precisar daquele dinheiro naquele momento. Então, em imprevistos financeiros, você algumas vezes, né, não consegue esperar aí 2 dias ou mais dias para que esse dinheiro seja liquidado. Então, busque por liquidez e busque por segurança, porque também pode acontecer de você investir na renda variável, por exemplo, que tem uma rentabilidade melhor, porém, você pode acabar precisando desse dinheiro em um momento onde o cenário econômico não está bom, por exemplo. Né? Então, você vai acabar tirando esse dinheiro em um momento que não é legal e pode acabar perdendo dinheiro. Né? Então, foque sempre nessas duas principais características, que são liquidez e segurança, não rentabilidade. Rentabilidade é importante, no entanto, quando o assunto é reserva de emergência, essa característica, né, não é a principal. Essa última fala sua me chamou a atenção, né? Porque a gente vê muito isso, né? De quanto maior a rentabilidade de um fundo de investimento, maior o risco, né? De você perder aquilo lá, aquilo tudo. Como que eu posso dividir em o que eu vou separar para que eu possa usar a qualquer momento do que eu vou investir? Ou não precisa dividir? Eu preciso analisar essa questão do alto risco, escolher um fundo que tenha um risco mais baixo, que permita com que eu acesse aquele dinheiro a qualquer momento. Tem aí, né, várias ferramentas de investimento a longo prazo, principalmente, que a gente só pode retirar o dinheiro com algum rendimento já depois de 5 anos, né? Como que eu posso fazer essa escolha consciente, levando em consideração um 2021 ainda com pandemia? Então, como você bem falou, né? Geralmente, fundos de investimento, eles têm uma liquidez realmente muito mais elevada, né? Você não tem essa facilidade de captação do seu dinheiro. Então, tanto que eles não são recomendados. Quando a gente fala assim, de reserva de emergência, são os principais investimentos, os investimentos mais recomendados costumam ser investimentos em renda fixa com liquidez diária. Por exemplo, o certificado de depósito bancário e até mesmo as próprias, tem algumas instituições financeiras, né, com rendimento na própria conta, como o Nubank, o PicPay, que rendem, né, tem uma rentabilidade aí atrelada ao CDI, ou então o próprio Tesouro Selic, né, que ele está atrelado à taxa Selic. Eles são bons investimentos, por quê? Eles têm uma rentabilidade, pode não ser muito alta, né, devido à taxa de juros atual, a taxa básica de juros da economia está realmente mais baixa. Então, eles podem não ter uma rentabilidade atrativa, no entanto, eles têm essas duas principais características que eu falei, que são liquidez e segurança. Então, foque nessas duas características e você, sempre que for investir, realmente olhe lá os detalhes do investimento, veja se ele tem liquidez diária, no máximo, na reserva de emergência, veja se tem ali, no máximo, liquidez D+1, que quer dizer que ele pode ser, ele é liquidado, né? Ele consegue ser resgatado. Quando você solicita, no próximo dia você consegue resgatar esse dinheiro.
Mas já esses outros fundos de investimento que realmente você consegue ver também, né? Tem alguns fundos de investimento que só podem ser resgatados em 2023, 2025, então tenha bastante cuidado. E como você perguntou também, né, sobre como, se tem um percentual, né, como que a gente pode alocar melhor a nossa carteira. O recomendado é que todos nós tenhamos uma reserva financeira e que esse seja o nosso primeiro grande objetivo financeiro. Então, primeiro, se você não possui dívidas, se você possui dívidas, foque em pagar suas dívidas para não ficar realmente, para que os juros das dívidas não fiquem corroendo, né, todo o seu dinheiro e tudo mais. Então, foque no pagamento das dívidas. Depois que pagou as dívidas, foque em formar a sua reserva financeira. E depois disso, né, se você formou a sua reserva financeira, agora sim foque em diversificar a sua carteira em investimentos, realmente pensando mais na rentabilidade. Talvez, se você realmente pensar, não, vou demorar muito para conseguir a minha reserva. Então, faça assim, eu consegui montar aí pelo menos o meu fundo de emergência, ele consegue suprir aí, no mínimo, aí 3 vezes os meus gastos mensais. Agora eu quero diversificar um pouquinho, mas tenha bastante cuidado e estude realmente para fazer escolhas realmente mais inteligentes. Larissa, só para a gente finalizar, eu ainda não tenho um planejamento financeiro assim, né, tão, vamos dizer assim, bom, razoável, né, mas eu consigo economizar alguma coisa. E às vezes eu me pego pensando, poxa, eu estou usando esse dinheiro para comprar algo supérfluo, né, algo considerado assim de luxo e não estou economizando. Como fazer assim, como dosar isso mentalmente, né, para quem está conseguindo economizar? Às vezes quer usar ali para comprar uma comida fora, uma comida no aplicativo, fica pensando, poxa, eu poderia estar economizando esse dinheiro. A gente pode se dar o luxo de vez em quando, usar o dinheiro assim, ou não? Tem que manter o foco, desistir de comida por aplicativo, desistir das roupas no final de ano. Como é que a gente pode não se sentir tão culpado, né, ao fazer a opção por algo supérfluo? Então, um bom planejamento financeiro, ele deve ser capaz realmente de atender todos os seus principais gastos. E assim, as pessoas realmente, um dos erros financeiros que algumas pessoas cometem realmente é quando pensam em economizar, querem realmente controlar as finanças, elas pensam que para conseguir os objetivos delas, elas atrelam até a educação financeira às vezes a algo ruim, né? Eu não posso mais comprar nada do que eu gosto, eu vou evitar aí comida por delivery, minhas roupas e tudo mais, porque não, eu quero montar esses meus objetivos. Isso é um erro, por quê? Porque quando a gente faz isso, quando a gente se limita, a gente se restringe a pequenos prazeres, a gente acaba ficando muito frustrado. Então, a probabilidade de a gente acabar desistindo do nosso controle financeiro, desistindo dos nossos objetivos, até mesmo no curto prazo, é muito alta. Então, você precisa equilibrar as suas finanças, você precisa realmente viver de acordo com a sua renda e se planejar realmente pensando em atender todas as suas necessidades. Primeiro, claro, né, que o foco primeiro vai ser atender as suas principais necessidades básicas, né, gastos com moradia, alimentação, por exemplo. Mas também você deve incluir no seu planejamento financeiro gastos com desejos pessoais e também pensando mais em objetivos mais de longo prazo, né? Curto prazo, né, pensando mais na reserva financeira, ou então, né, de longo prazo, você já tem a sua reserva em alcançar a independência financeira, diversificar na carteira, ou então pensando na aposentadoria. Então, tudo parte de um equilíbrio. E atualmente existem diversas ferramentas para te ajudar nessa solução, né? Se você tem dificuldade em planejamento financeiro, você acha que não gosta de planilhas de gasto, não gosta acha que o caderninho não funciona, tem softwares realmente de controle financeiro, aplicativos de controle financeiro que são úteis, né, nesse planejamento. Você pega um aplicativo que tem uma funcionalidade de planejamento, você monta seu planejamento financeiro mensal e sempre com foco realmente em atender todas as suas necessidades. Eu sei quanto que eu ganho, eu conheço as minhas necessidades financeiras, eu sei o que é que eu quero, e aí você pega e monta o seu planejamento financeiro realmente pensando em atender todos esses quesitos. E claro, né, esse aplicativo, por exemplo, também é bom porque, por meio de uma ferramenta, que pode ser papel, caneta, planilha, ou então aplicativo, você vai conseguir analisar, né, todo o seu histórico de gastos, e aí quando você vê, eu estou exagerando em determinada categoria, é uma categoria supérflua, eu realmente não preciso disso. Então você pega, identificou um erro, aí você pega e no próximo mês já consegue reduzir essas despesas com essa determinada categoria. Então, é bastante útil e vai te ajudar nesse seu planejamento financeiro.
um exercício diário, né, Larissa? Mas pelo menos eu tô com a consciência mais leve, viu? Muito obrigada, então, pelas suas informações, Larissa. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, espero que todas as pessoas, né, que estão escutando essas dicas possam realmente aplicar no dia a dia, porque a teoria não é nada sem a prática, né? E como eu acredito que eu não falei nada impossível, né? Então, é só realmente focar em ter hábitos mais saudáveis e colocar realmente a meta aí de ter o controle das finanças pessoais nesse 2021. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde, Larissa. Boa tarde. Bom, e se você quiser rever essa entrevista, todos os pontos, ela vai estar já no sagresonline.com.br.